Olá, sejam bem-vindos ao canal Física Passo a Passo. Meu nome é Jefferson, sou professor e editor de texto de Física e neste vídeo resolveremos a seguinte questão. Um bloco metálico A encontra-se inicialmente a temperatura θ em graus Celsius, sendo colocado em contato com outro bloco B de material diferente, porém de mesma massa e inicialmente a 0 graus Celsius. Verifica-se no equilíbrio térmico que a temperatura dos dois blocos é de 0,75 θ graus Celsius. Supondo que só houve troca de calor entre os dois corpos, a relação entre os calores específicos dos materiais A e B, ou seja ali o meu CA dividido por CB, no item A ele fala que é meio, no item B 4, no item C 0,4, no item D 40 e no item E 3. Então, para resumir aqui nosso exercício, vamos desenhar o nosso bloquinho A numa temperatura ali de θ, tá? Isso aqui, θ em graus Celsius. Isso aqui é só para confundir você um pouquinho, só para pensar que esse exercício era um pouquinho mais difícil, mas ele não é. Presta bem atenção, pega um lápis e caneta aí, papel, e vai acompanhando o exercício da gente. Isso aqui poderia ser uma letra θ no caso, mas poderia ser uma letra x, y, qualquer incógnita. Não é difícil, senta e tenha calma, ok? Essa é a temperatura do bloco A. Ele é colocado em contato com o bloco B que estava inicialmente a 0 graus Celsius. Certo? Os dois estão num ambiente isolado, portanto eles só trocam calor entre eles. Passado um tempo, o que acontece? O meu bloco A e o bloco B passam a ter a mesma temperatura aqui, que é de 0,75 θ graus Celsius. Essa é a informação que o exercício deu pra gente, tá? São todos esses dados que ele deu pra gente. E ele quer saber qual que é a relação entre os calores específicos A dividido pelo calor específico B. Isso é o que ele quer saber da gente. Então, como eu sei que os corpos só trocam calor entre eles, tá? O A troca com B e o B troca com A, só isso, eles não vão perder calor para o ambiente, tá? Eles estão num sistema isolado, então eu desenhei essas paredezinhas aqui, tentei desenhar pelo menos, e só trocam calor entre eles. Existe então neste meio aqui, ok? Conservação de energia. Então, para considerar o princípio de conservação de energia, eles só podem ter trocado calor entre eles. E o princípio de conservação de energia diz o que pra gente? Se eu tiver um corpo A, uma quantidade de calor de A, mais uma quantidade de calor de um corpo B, mais uma quantidade de calor, aqui eu poderia ter vários corpos, a soma dessas quantidades de calor é igual a zero. Porém, nesse exercício só tenho bloquinho A e bloquinho B, então eu vou utilizar apenas isto aqui como sendo QA mais QB. Ok, se eu tivesse 2, 3, 4, 5, 6, eu teria que colocar todos esses calores aqui, A, B, C, D, E, F, G, e assim por diante, para fazer essa continha. Feito isso aqui, então, a gente precisa lembrar como calcula quantidade de calor. E quantidade de calor a gente calcula da seguinte maneira, eu vou colocar aqui, quantidade de calor é igual a massa vezes o calor específico, olha o calor específico aparecendo aqui, vezes a variação de temperatura. Essa aqui é a forma como a gente calcula a quantidade de calor que existe nos corpos, quando existe uma variação de temperatura, ok? Quando não existe variação de temperatura, a gente tem que utilizar a outra equaçãozinha lá, que é o QMOL. Quantidade de calor é igual a massa vezes o calor latente, que não é o caso desse exercício aqui, pois houve variação de temperatura. Lembra que ele estava em θc, foi para esse valorzinho aqui, esse aqui estava em zero e foi para esse. Enfim, isso aqui que vai acontecer. Então, vamos escrever então a nossa equaçãozinha ali, tá? Para o meu corpo A. Então aqui eu tenho massa do corpo A vezes o calor específico do corpo A vezes a variação de temperatura. Variação de temperatura é temperatura final, que no nosso caso é 0,75 θ graus Celsius, menos a temperatura inicial, que é o valor de θ. Não se esqueça que eu estou tratando do bloco A. Feito isso aqui, agora a gente vai fazer pro bloco B. O bloco B, então, a mesma coisinha ali, massa de B, vezes o calor específico de B, vezes a variação de temperatura de B. A gente tem essa informação também, tá? A temperatura final dos dois bloquinhos são iguais, ok? Este aqui é igual a este aqui, menos a temperatura inicial. A temperatura inicial, olha só, é zero. Então esse valor aqui nem vai atrapalhar a gente na hora das contas. Tudo isso aqui tem que ser igual a zero, partindo do princípio de conservação de energia. Feito isso aqui, então, agora o que a gente vai fazer? Resolve essa continha aqui, tá? 0,75 θ menos θ vai me dar menos 0,25, ok?
Feito isso aqui, então, vamos fazer o seguinte. Este zero aqui não vai servir para nada pra gente, então aqui dando continuidade à nossa continha, eu vou colocar esse 0,75 θ aqui na frente, tá? Vamos escrever isso aqui, 0,75 θ vezes a massa de B, vezes calor específico de B. Isso aqui é igual a quê, tá? Lembra que isso aqui era igual a zero? Eu vou pegar esse valor aqui, que no global, tá? Aqui tem um sinal negativo, ele é negativo, eu vou jogar ele para o outro lado da equação, ok? Desse zero aqui, onde estava esse zerinho aqui, já que ele era negativo, ele vem para cá positivo. Então a gente vai ficar com a seguinte conta, 0,25, tá? Θ, não se esqueça que esse valor agora ficou positivo, vezes a massa de A, vezes o calor específico de A. Olha só, eu quero uma relação entre calor específico de A e de B, então eu preciso passar esse CB para cá. E outra coisinha que eu também preciso lembrar é que a massa de A é igual à massa de B. Se as duas massas são iguais, eu tenho aqui MB e MA. O que eu posso fazer com as duas, tá? Já que elas são iguais, é só cortar as duas, ok? Na hora que eu passar isso aqui dividindo para cá, ele vai ser igual a 1, então eu já posso fazer esse corte direto, já que eu tenho essa relaçãozinha aqui de MA e MB. Agora sim, a gente pode passar aquele CB para baixo dividindo o CA. E este 0,25 θ para cá, dividindo 0,75, ok? Então vamos lá, dando continuidade aqui embaixo, a gente vai ficar com o seguinte, então. Calor específico de A sobre o calor específico de B é igual a 0,75 θ dividido por 0,25 θ. Tenho θ em cima e tenho θ embaixo, θ não, ok, você entendeu? Corto os dois. Feito isso aqui, sobrou para mim só 0,75 dividido por 0,25. Você odeia contas aqui, né? Mas olha só, tem o mesmo número de casas aqui embaixo, aqui embaixo também. Eu vou cortar esse zero aqui de cima e este zero aqui de baixo para fazer a minha continha, ok? Então eu fico com 75 dividido por 25. Essa conta aqui é muito mais fácil da gente fazer. Para fazer isso aqui, então, pega a calculadora, faz na mão mesmo. CA sobre CB é igual a 3. Viu só? A gente não precisava se preocupar com aquela letra θ, tá? Ela acabou desaparecendo aqui no finalzinho. O exercício só colocou ali para dar aquele impactozinho e você pensar que ele era muito difícil, ele não é. Basta ter um pouquinho de sangue frio, tá? Na hora de fazer essas continhas aqui. Essas contas aqui é uma questão de calma. Tem calma, colocou os números certinhos nos lugares, você não vai errar. Prestando muita atenção nos sinais também. É isso. No caso, o exercício, a resposta certa que ele queria, então, era a alternativa E. Então é isso, o vídeo fica por aqui. Se você ainda tem alguma dúvida, deixa aqui nos comentários, a gente tira essa dúvida de você também. Se esse vídeo te ajudou de alguma forma, não se esquece de deixar uma curtida aqui embaixo. Também se inscreve no canal, isso aqui é um grande incentivo pra gente. E eu fico por aqui. Bons estudos, beijo nas crianças, até um próximo vídeo e tchau!